Sejam muito bem-vindos de volta para esse quadro que se chama Perguntas Sem Grife, e a dinâmica dele tá bem clara pelo nome, né? Vocês perguntam lá no Instagram, eu abro uma caixinha de perguntas, vocês me perguntam e eu respondo aqui. Às vezes são perguntas boas, que na minha resposta dá pra agregar bastante coisa pra vocês, às vezes são perguntas totalmente sem pé nem cabeça e a gente ri junto, e às vezes eu não sei responder, né? Também tem sempre esses casos, a gente não sabe de tudo. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vem comigo que a gente vai ler algumas perguntas aqui. Fala, gente, pra você que ainda não me conhece, eu sou o Gustavo aqui do canal Investidor Sem Grife e a gente tá sempre falando sobre empreendedorismo, sobre bolsa de valores, sobre investimentos de uma forma geral. Então, se você gosta de algum desses assuntos, seja muito bem-vindo e você já pode se inscrever aqui. Olha só que coisa maravilhosa, é de graça e você vai acompanhar o canal. Fora isso, também clica no sininho pra você sempre descobrir quando lançar um vídeo novo. E se você for gostando deste vídeo que você tá assistindo nesse exato momento, com diversas perguntas, você já pode clicar no like pra que a gente consiga levar esse vídeo pra mais pessoas. Não tem nada melhor do que isso, mais pessoas com a gente aqui fazendo perguntas e a gente vai respondendo, tranquilo? Então é isso, agora sim vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: vale 3, vale a pena? Pois então, tirando essa repetição de palavras típica, né, de vale, quando você sempre pergunta de vale, vale a pena investir em vale? Não tem graça, né, mas enfim. Eu acho que é o seguinte, gente, quando a gente fala de uma empresa de commodity que está no setor que briga essencialmente por preços, a gente fala também de buscar empresas com custos mais reduzidos, né, que conseguem produzir a maior quantidade ali da commodity pelo menor custo. Por que isso é importante? Porque você está brigando por custo. Quanto menos você gastar para produzir uma quantidade, maior tende a ser sua margem. E quanto maior a sua margem, melhor para o acionista naturalmente, né? E com a Vale não é diferente, apesar de ser uma gigante, não é diferente. E ela tem um poder muito grande, sem dúvida nenhuma, no mercado global de minério, né? Então, se ela para de produzir, por exemplo, se ela para de produzir em algum lugar específico, algum ponto específico, com certeza, se essa quantidade for minimamente expressiva, isso altera o preço do minério, né? De acordo com a oferta e da demanda, com a lei da oferta e da demanda. Então, eu acho que a gente tem que, quando você vai investir em uma empresa de commodity, certifique-se que você está investindo em uma empresa que tem baixos custos de produção, não necessariamente baixos proporcionalmente a outras empresas de commodities, mas necessariamente baixos ao setor que ela atua, né? Obviamente. Então, com a Vale você vai comparar com outras empresas que mexem com a mesma commodity, com minério também. Então, o negócio é o seguinte: sempre que você vai investir em empresa de commodity, você tem que analisar muito, fazer uma análise de custos bem boa, né? Muito bem feita. Isso é essencial para quem investe em commodity. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Suzano também, né? Suzano é uma empresa que tem uma estrutura de custo bem positiva para o setor em que ela atua, de papel e celulose. É uma empresa de commodity também e é uma empresa que eu sei que tem uma estrutura de custo bem ok, né? Você tem que olhar também se a empresa é muito alavancada, porque acaba que às vezes a empresa tem um custo reduzido, mas ela está muito alavancada, a margem acaba que diminui também. Enfim, você tem que analisar todos esses pontos antes de investir em uma empresa de commodities. Isso é muito importante. E uma coisa que também é muito essencial é isso de você entender o tamanho da empresa, porque ela exerce influência, querendo ou não, no preço da cotação internacional do minério, né? Uma empresa do tamanho da Vale, com a importância da Vale, ela tem essa questão de poder, assim, falando de uma forma um pouco mais fácil de entender, né? Ela tem a possibilidade de mexer no preço do minério. Só que tem diversas outras questões que estão por trás disso. Tem exposição ao dólar que você tem que analisar. O que você acha que vai acontecer com o dólar? O que você acha que vai acontecer com a commodity, né? Será que a gente realmente está entrando num ciclo de commodity, como está todo mundo falando? Isso é um ponto que é muito importante você analisar também. E por fim, gente, eu acho que uma coisa é muito importante quando você vai investir em commodity, né? Que é o seguinte: essa questão de custo surge por quê? Porque chega um momento que você tem o preço, por exemplo, do minério, tô chutando aqui, tá, gente? Tá $60, tá $60 o preço do minério. E você tem um custo para produzir a tonelada de minério que tá $60, você tem um custo de, vamos supor aqui, de 70. Se a Vale tem um custo de 70, que é uma das maiores empresas do mundo no segmento, a produção se torna inviável, né? Se o custo é 70 e você produz e você vende por 60, você tem aqui um gap de prejuízos logo no custo, logo de cara, que não justifica que você produza aquela commodity mais. Então, o que acontece? Como a Vale é uma gigante, tem muita escala, etc, quanto maior for essa diferença de custo, que tem que ser abaixo do preço de venda, de preço da commodity, melhor é para a empresa. Então é por isso que a gente fala tanto de custo na hora de falar de commodity. Então, é isso.
Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre Vale. Se vale a pena ou não, você vai ter que fazer sua análise, né? Eu não vou aqui falar, vale a pena, compra logo, mas eu te garanto que em empresas de commodity vale a pena você investir em empresas que têm um grande porte, que tem escala e que tem custos mais baixos, né? Aí você faz sua análise e vê se vale a pena. Você tem que ver a questão do preço também. Será que tá num bom preço as ações da Vale? Depende das suas perspectivas. Depende da sua perspectiva pro minério, pro dólar, depende de muita coisa. Então é isso, mas sem dúvida nenhuma é uma boa empresa. Isso não tem como negar. Essa é a minha visão, que a Vale é uma boa empresa. Sim, não tem carteira, mas pra mim é uma boa empresa. Então vamos pra próxima pergunta. Essa aqui já falei demais. A próxima pergunta é a seguinte: você é irmão do Alexandre Pato? Cara, é impressionante isso, mas eu tenho que falar a verdade pra vocês. Não sou irmão do Alexandre Pato, mas olha o tanto de pessoa que fica perguntando, falando que eu pareço com o Alexandre Pato, que eu sou mistura do Alexandre Pato com não sei quem. Olha, deixa passando aí. É exatamente isso. Muitas pessoas falam que eu pareço com o Alexandre Pato. Todo mundo que me assiste aqui parece que lembra do Alexandre Pato. Quem dera, né? Quem dera, porque de dinheiro ele não tá mal, não. E eu estaria aqui sendo um investidor com grife se eu fosse Alexandre Pato, né? E no caso eu ainda sou investidor sem grife. Mas é isso, eu não sou irmão do Alexandre Pato, não. Poderia ser, porque a gente poderia aqui fazer uma festa, uma confraternização de todos os seguidores do Investidor Sem Grife em uma mansão. Mas não, eu não sou irmão do Alexandre Pato. Fica pra próxima. Quem sabe, na próxima encarnação não nasço o irmão do Alexandre Pato. E eu não acho tão parecido assim, não. Todo mundo fala que eu sou parecido. Inclusive, quando eu trabalhava no banco, tinha um cara que eu sempre encontrava no elevador e falava assim: Alexandre Pato, tranquilo, beleza? Eu falava, opa, maravilha. Mas é isso. Vamos para a próxima pergunta. A terceira pergunta então é a seguinte: VPA é o melhor múltiplo? Pois então, gente, é o seguinte. Acho que muitas pessoas, muitos investidores atribuem ao VPA um valor maior que ele deve ser adquirido. Um peso maior, no sentido de dar muito valor na hora da sua análise ao VPA, ao múltiplo, né? Isso acontece principalmente porque a gente tem muita influência de grandes investidores, está totalmente certo isso, como Warren Buffett, como Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente. É o primeiro livro que muitas pessoas que adentram o mercado financeiro leem, né? Entretanto, contudo, todavia, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, alguns aspectos que são muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: quando Benjamin Graham fazia análise de ações, o contexto era totalmente diferente, né? Para você chegar no VPA, no múltiplo VPA, você tinha um trabalho gigantesco. Primeiro era o trabalho de conseguir balanço, né? Lá naquela época, para você ter ideia, nem tinha tido o ato lá dos Estados Unidos de organização de balanço das empresas que elas tinham que divulgar. Tinha empresa listada na Bolsa de Valores que divulgava o balanço. Nossa senhora! Então, o primeiro trabalho era você conseguir ler o balanço, né? Então isso já era um negócio muito difícil. O segundo era ter a certeza de que aqueles números ali eram verdadeiros. Hoje em dia você tem a auditoria que tem que atestar que o balanço está correto, você tem a CVM falando que tem que divulgar num determinado formato, você tem a CVM falando que tem que divulgar determinados tipos de... Tem que divulgar, por exemplo, balanço patrimonial, a DRE, demonstração de fluxo de caixa, tudo é obrigatório, né? Lá nos Estados Unidos, da época do Benjamin Graham, pra você ter ideia, ele passou pela crise de 1929, perdeu bastante dinheiro, inclusive, como todo mundo, né? Mas lá naquela época não tinha esse tanto de organização. O balanço era uma zona, muitas vezes era mentiroso porque não queria passar informação para os competidores. Então, antes de ter o ato nos Estados Unidos que regulou tudo isso, era um caos. Para você encontrar o valor real dos ativos de uma empresa, por exemplo, nossa senhora, era um trabalho muito grande. Então, naquela época, o VPA realmente tinha um valor gigantesco. E realmente foi uma base do Value Investing, uma das bases do Value Investing, para ser mais correto, né? Então, lá naquela época era muito difícil você ter acesso a um VPA preciso, né? Um trabalho muito grande, passando pelos balanços e depois vendo se aquilo ali realmente era o correto, né? Tinha todo um processo de auditoria particular do investidor. Então, realmente naquela época tinha muito mais sentido você analisar o VPA, ok? Entretanto, hoje em dia é o múltiplo que você pode analisar durante o seu processo de escolha de ações? Claro que pode ser. Mas hoje em dia você consegue em três cliques na internet você consegue encontrar o VPA de uma empresa. Você vai num desses sites aí e encontra. Então, acaba que... O que acontece? Qual que é a consequência disso, né? Falei de commodity da Vale, acaba que esses valores aí também, todo mundo tem acesso a esses valores. Então, não é nenhum diferencial, entendeu? Não é mais o diferencial que já foi na época do Benjamin Graham. Então, o que eu acredito é o seguinte: é um múltiplo importante, mas falar que é o melhor múltiplo, um múltiplo avulso hoje em dia não faz tanta diferença como já fez um dia, né? Você chegar a um VPA preciso, antigamente era muito mais difícil.
Então acho que é isso. É um múltiplo importante, ok, mas não tem como restringir sua análise a um múltiplo mais importante. Ainda mais o VPA, que hoje em dia também muita pessoa foca. Se você conseguisse encontrar ação barata só pelo VPA, seria muito fácil, né? Você exportaria os dados de um desses sites, pegaria ali o VPA, o melhor VPA, né, teoricamente. Então, não faz tanto sentido, né? Seria um negócio muito fácil o processo de escolher ações. Então, o que eu recomendo para você é: faça uma análise da empresa, entenda como é que ela atua, qual setor que ela atua, como é que a gestão dessa empresa atua, veja se ela está no bom preço e faça uma análise financeira, veja se ela está alavancada, como é que é o retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre capital investido. Isso tudo é muito importante, beleza? Então é isso, vamos para a próxima pergunta e última. A gente só teve 4 perguntas. Pô, gente, vamos perguntar mais aí, você pode perguntar aqui nos comentários do YouTube também, se você quiser. E a última pergunta é a seguinte: o que fazer quando o mercado está fechado? Pois então, como assim? O que fazer? Você estuda as empresas, né? Quando o mercado fechou, não tem... veja, não sei... Que pergunta é essa? Mas olha só, gente, agora falando sério, é o seguinte: o mercado, você não precisa estar com o mercado aberto. O mercado não foi feito para você ficar comprando e vendendo ação. Eu não abro home broker, eu não sei o preço da minha ação todo dia. Tá doido? Eu não sei como é que... Eu não fico vendo todo dia o home broker, analisando o preço das ações todo dia. Pra mim isso é totalmente irrelevante. Eu comprei no bom preço, em alguns determinados contextos eu sei que as ações estão caindo, é natural, a gente está bem informado sobre as notícias, a gente recebe informações da empresa pelo e-mail, né, lá no Relação de Investidores, você pode colocar seu e-mail lá, cadastrar no e-mail, então eles vão mandando informação, resultados, a gente lê tudo isso, mas o mercado não precisa estar aberto, entendeu? A gente tem uma noção de se as suas ações estão subindo ou estão caindo, então eu acho que não precisa ficar nessa neura, o mercado está fechado, o mercado está aberto, isso aí é muito coisa de day trader, né? E não é muito foco aqui, não é meu foco, eu acho que não deveria ser o seu também. A maioria das pessoas não se dá bem no day trade, então não tem por que você se arriscar num negócio que a vasta maioria de pessoas acaba que se dá mal, né? Pra quê? Se tem um método mais consistente, que é de análise, que você consegue ter uma noção da empresa, vai virar sócio da empresa realmente a longo prazo, pra que você vai ficar comprando e vendendo? Não faz sentido. Então, o mercado fechado, aberto, meu amigo, tanto faz. Se a ação tá barata, eu vou esperar o mercado abrir. Se a ação tá cara, eu vou esperar o mercado abrir também para vender, eventualmente. Então, eu acho que é isso. Eu enrolei um pouco nessa porque eu não entendi muito bem. Mas é o seguinte: mercado fechou, você vai estudar a empresa. Mercado abriu, você continua estudando a empresa, não muda nada. Você não precisa olhar todo dia o mercado, você não precisa olhar todo dia o preço que suas ações estão. Isso aí não existe, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as perguntas sem grife, número 7 agora. Acho que agora é 7. E é isso, vou tentar trazer mais esse quadro pelo menos uma vez por mês, no mínimo, uma vez por mês. E eu acho que é um quadro legal, porque dá pra gente falar de vários assuntos no mesmo episódio aqui e no mesmo vídeo, né? Então eu acho que ele é bem produtivo. Hoje aqui a gente falou de Alexandre Pato e Vale. Então, tá vendo? Essas perguntas variadas. Enfim. Então um abraço pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos ajudar a gente a crescer esse canal, pelo amor de Deus. E também clica no sininho pra você sempre descobrir quando eu lançar um vídeo novo, ok? Então é isso, até a próxima e valeu!